todo problema que se apresenta na vida da pessoa é porque ela viveu um ponto de dor, um trauma, uma questão não resolvida. Então, a mente lógica vai ocultar como uma forma de proteção. O nosso papo a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso papo a gente inventa. E hoje a gente vai falar de energia, destravamento e o ano novo que você merece. Pois é, mas gente, olha só, eu vou ter que ler aqui, porque a convidada, ela é babadeira. Deixa eu ler aqui, gente, porque senão, vou embolar tudo. Ela descriptografa códigos de acesso aos pontos-chave na linha de tempo. Liliane Dornelas, bem-vinda! Bem-vinda! Eu estou muito feliz de estar aqui, que bom. E será incrível esse programa. Aliás, quem assistir até o final, se prepara que vai ter presente. Quem gosta de presente aqui? Opa! Presente, gente. Adoramos fica com a gente até o presente. final. Liliane, traduz isso tudo que a Débora falou aí pra gente. O que é isso? Então, colocando de uma forma simples, vamos imaginar que o nosso corpo é um computador biológico. Tá. E assim como todo computador, ou vamos pegar um aparelho simples, como um celular. Quando você compra na loja, esse aparelho ele não vem zerado. Ele vem com alguns arquivos. E muitos dos aplicativos que tem dentro deste aparelho, você nem sabe que existem, não sabe para que serve, você nunca vai usar. E está ocupando espaço de memória. Então, quando o nosso corpo, a gente nasce, a gente traz memórias celulares, a gente traz informações no DNA e trazemos, então, dados, informações, arquivos mentais. Então, esses arquivos, eles trazem informações de alguma linha de tempo. Seja a sua linha de tempo de alma, de outras vidas, seja a linha de tempo das vidas dos seus ancestrais. Então, quando você lida com problemas aqui na tua vida atual, qualquer tipo de problema, geralmente você tem arquivos que são programas que direcionam a tua vida naquela direção. Por isso é tão importante você saber como desprogramar esses arquivos mentais e memórias celulares que causam os problemas que você vive em qualquer área. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta leiga aqui agora. Seriam esses traumas transgeracionais que a gente tanto fala hoje? Seria uma forma de destraumatizar? Bem assim, leigamente falando. Exatamente. Destraumatiza e eu chamo de destrava e atualiza. Porque você tem que fazer duas coisas. Você tem que encontrar o ponto-chave onde tudo começou. Será que começou lá no seu tataravô, tantas gerações antes de você? Ou será que você traz uma memória, um dado de uma vida que você não digeriu muito bem, um trauma? Então, por exemplo, às vezes você não consegue caminhar na vida de um modo simbólico, as coisas não funcionam para você, porque você tem um registro oculto de que, numa outra vida, você estava numa masmorra, aprisionado, acorrentado. Então, essa informação você traz e fica oculta no seu inconsciente. A gente nem tem noção, né? Está ali no perrengue, repetindo situações na vida. E como é que a gente descobre isso? Aí que entra um processo de terapia de linha do tempo. Então, eu me especializei em fazer essas desprogramações desses arquivos, dessas memórias, e, mais ainda, de detectar o ponto-chave. Porque não basta você entender que existe um trauma em determinado lugar. Você tem que saber descriptografar os códigos que fazem com que aquela informação fique oculta, fique inconsciente. Então, é importante acessar o ponto-chave e usar recursos que são técnicas específicas que vão atuar no campo eletromagnético do corpo. Todo campo eletromagnético tem o quê? Registros, informações. Se você botar um ímã num aparelho ou num cartão de crédito, o que acontece? Você desmagnetiza. Sim. Então, você apaga essas informações.
Quando eu falo de apagar informações, não é que vai apagar a tua memória. Vai apagar o link que conecta você a uma vida que não faz mais sentido você estar patinando. Então, entenda o seguinte, a gente traz essas informações de outras vidas com o propósito de que, com um pouco mais de consciência, de conhecimento e de autoconhecimento, nós possamos fazer grandes viradas e saltos transformacionais. Porque, na vida passada, você tinha recursos que hoje você não... aliás, ao contrário, na vida passada você não tinha os recursos que você tem hoje. Então, hoje você teria mais condições de ultrapassar. E aí o que acontece? Todo problema, aquilo que a gente define como problema, nada mais é do que grandes oportunidades. São oportunidades para que você saiba que ali tem um ponto para você transformar, um ponto para você saltar, para você desfazer, desprogramar. Ali tem uma informação para você olhar para algo que você está inconsciente. Tem um ideograma, né, que ele representa tanto crise quanto oportunidade. É meio isso, né? Exatamente. Essa é a essência. Quando a gente começar a mudar esse conceito de que a gente enfrenta problema e dificuldade, a primeira coisa que acontece é sair do vitimismo e entender. Nós temos uma grande oportunidade de transformar as nossas vidas. Mas, Liliane, às vezes tem gente que está cheia de oportunidade, né? Agora você sabe que eu ia falar. A oportunidade brotando, gente, uma loucura. Eu, há muito tempo, aprendi a usar desafio no lugar. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, gente, faz sentido. E, realmente, eu acho que faz sentido até para a gente encarar e para realmente solucionar ou buscar alguma alternativa, né? Buscar oportunidade. Eu acho que essa coisa de falar... A gente tem que ter cuidado, né? A gente já falou tanto isso aqui, né? Do que a gente fala, o que a gente ouve, o que a gente põe para dentro da gente, né? E repetir, às vezes, isso é uma coisa que só enfatiza, só piora, né? Não, e esse ponto que você disse, aliás, essa palavra de repetição, eu acho muito importante a gente parar e pensar que, assim, nessas grandes oportunidades que a gente tem, que são esses desafios que a gente enfrenta, é onde a gente descobre que tem alguns pontos que se repetem. Muda um pouco o cenário. Pode mudar as pessoas, um pouco a situação. Mas, por exemplo, aquelas pessoas que dizem eu tenho o dedo podre para escolher relacionamento. Por quê, gente? Porque a pessoa está escolhendo a mesma coisa. Ela escolhe. E por que ela escolhe o mesmo tipo de relacionamento tóxico, abusivo, desgastante? Porque dentro dela tem um arquivo que diz que ela precisa... É esse o modelo que ela tem que buscar. Esse é o modelo. Então, esse modelo ele pode vir da infância, mas, quando a gente abre a linha de tempo, você pode descobrir que isso está sendo perpetuado, por exemplo, pelo clã familiar. Então, existem vários mecanismos, né, que fazem com que a pessoa, por exemplo, trave os negócios. Porque quando a gente fala de relacionamento, é fácil entender. Né? Mas, e aí, os negócios? E o dinheiro? E o trabalho? E as oportunidades? São coisas que parecem vir de fora. Aí você vai dizer, porque as coisas não dão certo para mim. Por quê? Porque você tem que entender que todo objeto... Aqui gera um campo eletromagnético. Tá? Nós somos um computador biológico. Cada vez que nós pensamos, emitimos uma onda elétrica. Cada vez que nós sentimos, né, nós criamos uma onda magnética. É por isso que as pessoas não entendem muito bem a lei da atração. Porque o que é a lei da atração? É o magnetismo. Não é só ficar repetindo uma frase, né? Você tem que sentir. É o que você vibra, né? Isso é a vibração. É o sentir que faz vibrar. É o sentir que faz vibrar. É o sentir que é o magnetismo. Então, quando você começa a mudar o teu campo eletromagnético, não basta você simplesmente, eu vou fazer um esforço de pensamento positivo. Não é isso. É você entender os mecanismos das leis naturais da física, que não é muito explorado, né?
Mas se você entender o mecanismo das 7 leis herméticas, que são leis universais, uma delas é a questão do magnetismo. Você só pode atrair aquilo que você é, ou seja, aquele banco de dados que você possui, ou aquilo que você sente, você atrai. Basicamente é isso. Então é importante ver os padrões de repetição para ver por que você não está expandindo os teus negócios. Tem alguma questão ali que precisa ser vista. Porque a nossa mente lógica, ela vai interpretar dentro de um cabedal muito de informações muito restrito. Para você ampliar isso é necessário. Então, uma terapia de linha de tempo, onde, no caso, né, eu que trabalho com isso já há quase uma década, basicamente eu faço uma leitura do campo, o que a pessoa traz para mim, e aí eu vou quebrar os códigos que ocultam, que mascaram o ponto de dor. Porque todo problema que se apresenta na vida da pessoa é porque ela viveu um ponto de dor, um trauma, uma questão não resolvida. Então, a mente lógica vai ocultar como uma forma de proteção. É isso que você fala, então, de mudar a linha do tempo? Mudar a linha de tempo é exatamente acessar o ponto onde está e aí eu vou usar recursos específicos para desprogramar esses arquivos e limpar o campo eletromagnético das emoções. Porque emoções, elas não se perdem. Se você sente raiva, isso não se perde no universo. Isso vai para uma nuvem. Não tem a nuvem de informações? Você manda seus arquivos? Sim. Então, tem a nuvem da raiva, tem a nuvem da desarmonia, tem a nuvem do desespero, da depressão. Essa nuvem pesa e chove também? Chove. Né? Porque é uma metáfora, mas tem tudo a ver. Mas não é uma metáfora. Isso que eu quero falar. Não é metáfora, gente. Então, por exemplo, se você tem situações... recentemente, eu tenho atendido muitas pessoas com problemas de saúde bem impactantes, como diagnósticos de câncer na garganta. E aí você vai avaliar a pessoa, ao longo de anos... ela simplesmente guardou emoções, ela engoliu os sapos todos. Engoliu o sapo, ela não se expressou, ela engoliu e ficou com aquela energia. Então, quando eu vou fazer a leitura do campo da pessoa, porque os meus atendimentos, a maior parte deles são à distância, então eu percebo no meu corpo aquilo que está no corpo do outro. Então, eu começo a sentir uma energia que parece que tem um colar assim de uma coisa sufocante assim. Eu falei, opa, aí tem uma energia. Aí eu pergunto para a pessoa, escuta, você viveu situações onde você prendia emoções? A pessoa me confirma. Então, essa energia, eu vou fazer essa desprogramação deste campo. Então, eu faço a limpeza de memórias celulares para limpar as emoções que foram acumuladas ao longo dos anos ou talvez de eras. E ficam chovendo aí, criando umas tempestades, uns alagamentos. Isso mesmo. E talvez até uns tsunamis, né? Porque às vezes a pessoa está vivendo as coisas viradas de cabeça para baixo. Né? E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Liliane é babadeira, porque eu tenho uma grande amiga que tinha uma questão de saúde, vinha vivendo isso há muito tempo e passou pela Liliane e realmente resolveu o problema. Agora, Liliane, você tem vários trabalhos, várias ferramentas. Vários trabalhos, parece... Mas, enfim, você tem várias ferramentas que tem tudo a ver, né? Como você trabalha, tem tudo a ver com essa época de final de ano que a gente está vivendo, né? Porque essa coisa da gente fechar ciclos, refletir sobre o que funcionou, o que não funcionou, abrir... Eu estou lembrando essa semana, quando a gente vê Mariah Carey e Simone, a gente fala, pronto, acabou o ano agora, acabou. Né? Começa e descongela um certo senhor que fazia show no final do ano aí também. Então, a gente fala, tá na hora de todo mundo começar a repensar. E aí bate aquele momento de reflexão, né? Pois é. Mas aí, voltando aqui, desses trabalhos, diversos tipos que você tem o ponto de virada, você tem o detox energético também. Fala para a gente um pouco sobre eles. E eu sei que você está aprontando coisa aí.
Estou sempre aprontando. Agora, tá sempre aprontando, mas agora no final do ano, né, já tem coisas surgindo aí, coisa bem bacana, né? Tem coisa bacana. Tem coisa bacana para a gente também. Tem coisa bacana. E olha só, Liliane falou que vai ter presente para quem ficar até o final, mas além desse presente, tem outros presentes que ela vai trazer aqui, orientações, dicas, para a gente dar um sacode nesse final de ano para o 2026 vir bombando, gente. Olha, basicamente, como eu me especializei em destravar a vida da pessoa e atualizar a linha de tempo... Adoramos. Atualizar a linha de tempo é muito importante. Esses dois elementos fazem com que a pessoa tenha saltos transformacionais. O destravar e o atualizar. Então, não basta só detectar o problema. Então, eu já ofereço a solução e faço uma atualização. Eu dou um avanço na linha de tempo. Para a pessoa entender essa questão de linha do tempo, é o seguinte: todo mundo pensa que a gente está numa estrada em linha reta, né? Uma highway lá nos Estados Unidos, aquele deserto sem fim, né? E, na verdade, para cada escolha, para cada mudança de ponto de vista, cada arquivo que você elimina ou que você acrescenta no seu HD, você muda de linha de tempo. Então, a nossa vida não muda porque a nossa percepção das coisas, a gente vai cocriando sempre as mesmas coisas. Então, para você cocriar uma experiência diferente na tua vida, para que a mudança realmente ocorra, você tem que dar esse espaço para isso. Então, primeiro, você tem que destravar a barreira. Aquilo que está prendendo você no velho arquivo, no velho programa, que mantém você na mesma estrada. Uma vez que você mudou a tua programação, o teu GPS vai se ajustar. O teu GPS interior, eu chamo... Você já pergunta para o teu oráculo, que é o teu GPS interior. E aí a gente realmente, toda hora, o celular aparece atualização do sistema. Ele sempre vai, né? Pois é. E o que acontece? Quem não consegue mudar a vida é porque não está atualizando o sistema, vai ficar para trás. Vai ficar desatualizado. Ou graça a gente quer atualizar. Nossa, eu estou só pensando assim, deixa eu ver o que eu tenho que rodar aqui para atualizar. Tem que atualizar. E aí, quando você destrava um ponto, automaticamente você já gira alguns graus numa pista diferente. Ou você vai numa pista mais rápida, ou numa pista mais lenta, ou você vira uma pista direita, ou você vai para uma pista esquerda. Então, cada vez que você deixa para trás uma programação antiga e você abre espaço para uma programação nova, a gente muda de linha do tempo. Então, no início, parece que não muda muita coisa, mas daqui a pouco, vamos supor, em questão de semanas, meses, ou até ao longo de um ano, por exemplo, a mudança é muito grande. Agora, Liliane, isso também, vamos esclarecer aqui para o povo que adora um pó de pirlim-pim-pim, depende muito de nós, né? Tipo, você é uma facilitadora, depende. Eu estou aberta para isso? Eu estou me propondo a viver aqui, né, essa transformação? Estou aberta para isso ou não, né? Porque tem gente, às vezes, que fica ali... Você falou em pirlim-pim-pim, enquanto você estava falando, estava pensando em algo parecido assim também, com essa questão da urgência, né? Porque hoje em dia tudo tem que ser muito urgente, os resultados têm que ser muito imediatos. E qualquer transformação, principalmente pessoal, qualquer coisa que envolva autoconhecimento, que envolva a gente se trabalhar, se desprogramar, seja lá como a gente for falar, às vezes a pessoa fala, não fez diferença nenhuma, porque as mudanças não são umas mudanças assim que você vira uma chave e pronto, está tudo mudado. É um processo, né? E as mudanças vão acontecendo, às vezes, de uma forma sutil, que, igual você falou, passa no final do ano que você percebe. Quando você olha para trás, é que você fala, uau, né? Porque, assim, não tem um dia eu acordei com a vida maravilhosa e destravada. Então, esse ponto eu acho interessante, porque, assim, é óbvio que tudo depende do espaço que a pessoa se permite. Então, eu tenho as ferramentas, eu tenho uma cuidade de percepção de campo e eu sei exatamente o que eu estou fazendo, porque, às vezes, eu consigo detectar mentira onde a pessoa
nem sabe que ela está mentindo para ela mesma. E eu consigo detectar aonde tem um ponto de mentira. É porque ainda tem isso, né? A nossa mente mente, A né? nossa mente mente. A pessoa compra um ponto de vista. Aí, em relação ao tempo de cada um, eu vou dizer para você. O meu processo é um processo de terapia chamado terapias de alta performance. Tem um diferencial enorme com qualquer outro tipo de terapia. O resultado é mais rápido. Então. Porque as terapias de alta performance são para quem quer melhora sem demora. Você não tem mais 30 anos de divã para ficar respirando, para ver se você supera um trauma lá com a sua mãe, com seu pai, lá. Não. O que você... A gente não tem tempo mais. Dá mais nós. Você não quer esperar mais. Nós 50 mais, então, gente. Então, e aí o que acontece? Quando eu faço o processo, você vai participar e aí eu vou trabalhar com as memórias celulares. Então, você vai perceber, logo na primeira sessão, você vai ter alguma percepção. Você geralmente tem. A não ser que a pessoa tiver muito na mente... As pessoas com característica de serem muito mentais, elas são só cabeça, elas não sabem que tem um corpo, elas se desconectam do corpo. Então, por isso que gera ansiedade. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de pensamento que migra para o cardíaco. É excesso de pensamento no coração, porque ele simplesmente escorreu excesso de pensamento. Por que as pessoas vivem tanta ansiedade? Porque estão no mental, elas não têm percepção de corpo. Então, quando eu faço uma facilitação, uma sessão individual de terapia de linha do tempo, a pessoa vai estar presente no corpo e ela vai sentir, quando eu começo a cutucar os pontos aonde tem os bloqueios, incomoda, ela vai sentir talvez as dores, ela vai sentir energias, ela vai bocejar, ela vai sentir compressão, isso e aquilo. E aí eu vou trabalhar a pessoa até eu perceber que o campo ficou leve. Então, por isso o meu processo, eu prefiro atender, tem sessões de 1 hora, mas a minha preferência são por sessões extensas, porque em 2 horas eu vou abrir a linha de tempo para quebrar as barreiras da mente da pessoa. Essa é a barreira mais difícil, é quebrar a barreira que a própria mente coloca. Uma vez que eu tenho acesso a isso e a pessoa está em permissão para eu realizar o trabalho, é possível atualizar a linha de tempo da pessoa muito rapidamente. Então, depende muito. Pode ser que, é lógico, como todo processo de terapias, assim como qualquer outro tipo de processo, você demanda alguns processos. Na terapia de linha do tempo, basta, por exemplo, um ciclo de 7 sessões, você vai abordar de forma completa. Apenas 7 a 12 sessões. Você tem uma mudança brutal, mas brutal da pessoa mudar de linha do tempo. Nossa! E acontecem coisas extraordinárias. Por exemplo, você citou a tua amiga, né? No caso dessa tua amiga que eu facilitei uns anos atrás, foi justamente num workshop Ponto de Virada, onde a gente nem tinha a intenção de trabalhar a questão da fibromialgia dela, e a questão que ela trouxe durante o workshop era uma outra questão que, no final, tinha a ver com a fibromialgia. E fibromialgia, na realidade que a gente vive, não tem tratamento. Por quê? Porque é uma questão considerada emocional, somático, os médicos não sabem explicar. Por quê? Porque está no campo emocional. E o campo emocional atinge o nosso corpo físico. Sim. Né? Então, como eu faço a leitura do corpo somático, o corpo de dor, né, para entender que tipo de emoção está trancado ali, eu vou no ponto-chave, tanto do corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental e na linha de tempo. Essa linha de tempo é de outra vida, e às vezes a gente abre lá uma questão que vem. Às vezes eu tenho a percepção clara de uma imagem, às vezes não. Então, por exemplo, uma pessoa me procurou para venda de imóveis. Você vai pensar, tem a ver com linha de tempo, venda de imóveis? Aí que está eu fazer detectar o ponto onde a pessoa está emaranhada. Qual era o emaranhamento dessa pessoa? Ela queria vender uma casa e um terreno. Fazia 1 ano que ela não vendia. Estava na tentativa. E o negócio parado. E a pessoa, até aparecia gente interessada, não comprava, não dava certo o negócio, não efetivava. E aí você vai abrir o campo da pessoa. Qual era a questão dela?
Tem a ver com negócio? Não, tinha a ver com trauma de infância. Eu consegui detectar que, aos 4 anos, ela formou um ponto de vista do que era ser mãe. Ela se sentiu abandonada quando a mãe saiu para trabalhar. Aí muita gente vai falar, mas a minha mãe saiu para trabalhar, eu não sou traumatizada. Mas cada pessoa tem a sua leitura. E outra, aquilo é uma interpretação da mente de uma criança. E isso vai lá para o inconsciente mais profundo. Aí o que aconteceu? Por que essa pessoa não vendia o imóvel? Porque todo julgamento, tudo aquilo que você cria como julgamentos em relação a alguém ou a algo, cria barreiras. Por isso, tem que fazer o destrava e atualiza. Passou pela sessão de linha de tempo, alcançamos a causa raiz. Destravou o ponto, aí eu tive que fazer toda uma desprogramação do que significa ser mãe, porque, por conta dela julgar a mãe que estava trabalhando fora, ela estava afastada fazia 1 ano, em depressão grave, porque ela tinha 2 crianças e ela, sem saber, ela estava se julgando como a pior mãe do mundo. Isso a levou à depressão. Então, ela não sabia que esses mecanismos todos estavam envolvidos na depressão, na relação que ela tinha com o trabalho, com os filhos, com a própria mãe, e, por isso, ela não vendia a casa. Ao final, não sei se nesse caso foi 1, 2 ou 3 sessões, apenas. Em poucas semanas, no mesmo dia, ela disse que assinou os documentos de venda e locação dos imóveis que ela estava. Então, perceba que identificar aonde estão as causas, aí realmente precisa de uma perspicácia, de um facilitador. Sim. Que é por isso que é interessante um trabalho de terapia de linha do tempo individual. Mas nos processos, como, por exemplo, o workshop O Ponto de Virada, é possível facilitar em grupo, porque a história de uma acrescenta na história do outro. Sempre. E nada é por acaso, né? As pessoas que entram no workshop ao mesmo tempo, numa mesma edição, tem alguma coisa no campo que atrai mais ou menos as mesmas coisas, as mesmas questões, né? Então, acho que isso tem muito a ver também. Tem tudo a ver. E aí você me perguntou das ferramentas, né? Sim. Então, para esse final de ano, eu tenho ferramentas, eu tenho vários tipos de ferramentas e abordagens, mas todas elas têm o mesmo propósito. Então, o propósito é, primeiro, destravar. Então, tem que fazer detox, tem que fazer limpeza do campo, encontrar a causa raiz. Eu adoro fazer isso, gente, eu acho tão emocionante descobrir as causas mais incríveis. E depois disso, fazer a atualização de linha do tempo. Então, por isso, eu reuni o Ponto de Virada, que é um workshop que, olha, eu tenho vários depoimentos, inclusive, lá no YouTube, de pessoas que passaram por o Ponto de Virada já. É um workshop de 3 dias. Vai acontecer esse workshop, deixa eu ver aqui minha colinha, dos dias 15 a 17 de dezembro. Agora. Semana que vem. Já. E nesse workshop, então, é online, então é possível fazer esse trabalho em grupo, que é muito bacana. Aí, no final do ano, eu vou fazer, no dia 28 de dezembro, um detox energético, onde eu uso outros recursos. Eu uso uma mesa quântica com pêndulo, aquelas coisas que as pessoas amam, e eu também. Eu também. Eu amo usar esses recursos. Então, eu vou usar, e mais outras ferramentas, né, que são programações, são comandos, são uma série de recursos que eu reúno para oferecer o máximo para a pessoa aproveitar o máximo que ela puder das ferramentas. E aí, no dia 29, fiz o detox 28, dia 29, a abertura de linha de tempo, para poder ativar a linha do tempo mais propícia. Ou seja... Gente, já aí na boca do Réveillon, né? Na boca do Réveillon. Por quê? Por que eu escolhi essas datas? Porque a egrégora coletiva sobe. Todo mundo renova, desejando esperança. Coisas boas, então, né? Ali a gente vai pegar essa egrégora, essas formas de pensamento coletivas, e a gente vai enfatizar isso para nossas cocriações. Então, isso no dia 29 de dezembro. E no dia 30, para quem escolher, eu vou realizar uma mandala, é uma mandala mágica, tá? Que eu trabalho com tronos divinos, com elementos
fogo, pedras, ervas, para criar uma mandala, né? Eu gosto muito de estudar geometria sagrada, essas coisas. Então, eu reúno elementos mágicos. O que é mágica? O que é criar mágica? É você ter direcionamento a partir da tua mente. Isso é trabalhar os elementos magicamente, né? Então, eu vou usar todas as minhas melhores ferramentas para proporcionar de uma forma super acessível, tá? Já estou interessada. É super hein? acessível. Então, para quem investe no Botox, eu diria o seguinte: se você investir nesse processo, você vai rejuvenescer do mesmo vai jeito. rejuvenescer do mesmo jeito e ainda vai abrir infinitas possibilidades, porque pode melhorar. Se você melhora uma área, todas as outras vão reverberar Vira uma reação junto. em cadeia, né? Vira um efeito em cadeia. Porque uma coisa está conectada à outra, não tem como separar. Coisa maravilhosa. Agora, a Graça está com cara de que... Pergunta, Eu Graça. estou aqui só assim, ó. Para quem está em casa, tem alguma coisa que a gente possa fazer ainda esse mês de dezembro para atrair mais prosperidade e coisas boas no ano que vem? Tem, sempre tem, né? As pessoas podem pensar que isso é coisa, é misticismo, tomar os banhos, fazer, dar os pulinhos lá na onda. As 7 ondas, né? Na verdade, não, isso tudo, quando a gente pensa o seguinte, uma coisa são as egrégoras coletivas. O pensamento cria. Então, se você acredita em uma coisa, aquilo, claro, que vai acontecer para você, porque a crença é poderosa, né? Segundo passo, se você faz no teu propósito, na intenção, você está criando, com as ondas eletromagnéticas, pensamentos mais sentimento, você já está pondo em curso uma intenção. Quando você usa elementos da Terra, no caso, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. O que você pode fazer no final do ano? Primeiro passo é mover energia, que é o destravar. Cadê as tralhas da tua casa que você precisa destravar? Aquelas coisas que você jurou que ia consertar, não consertou o ano inteiro. Nessa hora, os acumuladores sofrem, né? Gente, olha só. Tem, acho que 4, 5 anos atrás, eu fiz participei da Semana do Desapego, que a Liliane, ela organizou. Gente, eu realmente limpei, foi coisa. Nossa, aquela semana digital, físico também. O que eu tirei de roupa do armário. E umas eu doei, outras eu enfim, inutilizei mesmo, porque estava ruim. Mas quando a gente fala de desapego, as pessoas pensam, em primeiro lugar, desapegar de coisas que não servem mais, né? Destralhar a casa. Isso é uma forma de mover energia. Só que esse desapego, naquela semana, a gente trabalhou com vários temas. É desapego dos relacionamentos passados. Sim. É desapegar das mágoas, do tipo, olha o que fulano fez para mim, nunca vou esquecer. É desapegar de coisas, pessoas, sentimentos, hábitos, né? Totalmente. Eu acho que... Então, o primeiro movimento é físico. Então, destralhar a casa é você tá mandando para o universo assim, a intenção de que você está abrindo espaço para o novo. Então, isso dentro de você, da tua mente, também começa a se organizar. Então, fazer essa limpeza do fundo da casa, você põe apartamento, da lavanderia até a porta da frente. Essa limpeza, depois de você fazer a limpeza de destralhar as coisas, dispensar as coisas que estão quebradas e etc., encaminhar o que tem que caminhar, você vai fazer uma limpeza energética básica, que acho que a mais acessível para cada litro de água, uma colher de sal grosso, e aí você coloca no balde, molha o pano, torce e primeiro passa nos cantos da parede, porque canto acumula energia, né, quinas, e depois você limpa o chão, né? Vai fazendo isso na casa toda, né? Se precisar renovar a água, você renova, lembrando que essa água que fica no balde que você limpou
você deve descartá-la no vaso sanitário. Eu ia perguntar isso agora. Água corrente. Descarga. Base né? da descarga. É, isso. E aí você sempre, quando você põe uma intenção de fazer um processo desse, você tem que se conectar muito fortemente com o teu eu superior. Quem é o teu eu superior? É o teu eu magnânimo, que a gente esquece de ouvir, e que ele é a própria manifestação da centelha divina ali em ação. Ou, se você quiser também, convidar quem você acredita que vai te dar o suporte, né, de limpeza ali, né, os seus protetores, tudo. Também é bom convidar. Só repete para a gente a proporção. Para cada litro de água... Para cada litro de água, uma colher de sopa de sal grosso. Anota aí, gente. E aí, uma vez que você fez essa limpeza, lembra o seguinte, o sal, ele elimina absolutamente tudo. Tudo que é bom, que é ruim, né? Porque o que acontece? Vai tudo Vai tudo. mesmo. É. Então, é importante fazer isso. Isso não é misticismo, tá, gente? Porque o sal, ele, quimicamente, ele tem essa capacidade de absorver, né? Então, e os nossos pensamentos, eles não são elétricos? E toda impressão elétrica e magnética impregna tudo, objeto, parede. Então, você vai fazer essa limpeza, aí você tem que repor o que é bom. Eu gosto de preparar o chá de alecrim. O chá de alecrim pode ser seco ou pode ser verde. Ferveu a água, coloca lá uns 2 litros de água para ferver. Ferveu, desliga, coloca as ervas, abafa, espera esfriar. Uma parte você pode até separar para você fazer o teu banho. Eu já fiquei pensando nisso. Porque quem não sabe, alecrim é maravilhoso para os cabelos. É muito bom. E você tomar banho da cabeça aos pés, né, minha gente? Nesse caso, pode ser da cabeça aos pés. Tem que ser. É bom. Né? Porque a nossa cabeça, se estiver entulhada de pensamentos, como é que você vai direcionar a tua vida, gente? Porque tem banhos que dizem que tem que ser do pescoço para baixo, né? Pois é. Eu acho que é porque eles falam das ervas quentes, né? Vou botar um chá de canela. Canela é uma erva quente, né? Mas eu diria o seguinte, eu acho que o pessoal está carente de limpar a cabeça, sim. O que está faltando é limpar a cabeça. Porque tem excesso de pensamento, né? E muita interferência. Até esses aparelhinhos aqui atrapalham muito, assim, muita coisa, né? Então, repor o que é bom. Então, o alecrim, ele é uma planta solar. Uma planta solar, ele vai trazer alegria. E o sol significa consciência. Então, abertura de consciência. Separou uma parte para o teu banho, então faz 3 litros de água, melhor. Faz logo, faz fartura. Separa 1 litro para você. 5 litros. Já que é abundância, vamos caprichar. E aí você, então, faz o chá de alecrim, separa uma parte para o teu banho pessoal, uma parte, não precisa ser muito, você coa e coloca no spray. E aí você vai também do fundo para frente, vai colocar esse spray. É uma forma que vai harmonizar a casa, fica um cheirinho delicioso, eu adoro. E você vai usar também isso para limpar as gavetas, mesmo que você já organizou a tua gaveta, mas faça isso, limpa a gaveta com esse spray de alecrim, seca bem, põe as coisas de volta, troca a ordem dos móveis, sabe? Eu gosto sempre do mesmo lugar. Não, gente, vamos, coloca a mudança, essa possibilidade de mudar a ordem das coisas. Quando eu era criança, minha mãe falava assim, não dá para trocar os móveis todos, vamos trocar de lugar. Já dá uma cara diferente, né? Já, muda o ambiente. Às vezes um arranjo de flor, ou então você investe numa capa de almofada diferente, bota uma cor, né? Então, isso já traz um sentimento de renovação. E aí você toma o teu banho de ervas, sempre, é lógico, gente, a erva por si só, ela tem a ação fitoterápica ali? Tem. Só que a nossa mente tem o poder de potencializar as coisas. Então, você se conecta com a tua força interior e fala, nesta água, ou neste chá, nestas ervas, eu potencializo esses atributos para que eu tenha clareza mental, foco naquilo que é relevante, para que eu tenha discernimento, para que eu consiga ter clareza de quem eu sou, para sair daquele espaço de querer ser aquilo que eu não sou para agradar os outros. Né?
para que eu possa ter clareza do que vai me trazer alegria. Porque, às vezes, você quer mudar de trabalho, você quer prosperar, mas você não tem clareza do que você quer, do que vai te trazer felicidade. Você põe felicidade no topo da lista? Felicidade. Como que eu vou ser feliz hoje? Se você botar a felicidade no topo da lista, o dinheiro vai chegar. Agora, se você bota, por exemplo, eu quero dinheiro, mas você botou felicidade, ou você vai ganhar dinheiro sendo infeliz? Porque, às vezes, a gente está num trabalho que a gente está de saco cheio. Né? Tem que pensar direito o que quer, Pensa direito. E é isso. Quem ficou até o final. Tchau. Isso é uma das dicas, hein? Ainda tem mais até o final, ainda não acabou. E aí você, então, fez essa parte energética, vibracional. Eu adoro essa coisa das ervas. E fez o seu banho, pôs a intenção de você receber isso. Ok, fez essa parte. A outra parte é o quê? Organizar os seus pensamentos. Pega um papelzinho, eu sou a rainha dos papeizinhos, adoro. Eu adoro também. E aí, olha, eu gosto de dobra assim, no meio. De um lado, você pode escrever aquilo que você sabe que não funcionou para a tua vida. Esse plano funcionou? Não funcionou. Esse relacionamento não funcionou. A forma como eu lidei com aquela pessoa não funcionou. Esse meu padrão de reatividade, de explosivo, não funcionou, não está funcionando. E coloca aqui, para você ter clareza daquilo que realmente você não quer mais para a tua vida. E do outro lado, você vai colocar aquilo que você quer alcançar, que você acha que vai trazer felicidade. E pode ser coisas simples, tá, gente? Para mim, felicidade é eu poder pisar numa grama, sabe? Pisar numa grama, ir num lugar que tenha árvores, natureza, sentir o vento, respirar, ter tempo livre, encontrar pessoas legais, assim como vocês. Deixa eu dar uma puxadinha aqui, gente. Já fiquei feliz em você, Graça. Né? Não, mas isso tem um valor muito grande, né? Porque são momentos que a gente precisa criar um banco, uma poupança de memórias felizes. E essa ambiência, ela faz muito bem também para isso que a gente está falando aqui, de prosperidade, de fugiu a palavra agora. Estava demorando a fugir alguma coisa, né? Abundância, felicidade. Porque o que acontece? A gente comprou, isso é uma crença criada no coletivo, de que felicidade é padrão margarina, propaganda de margarina, que, aliás, faz um mal terrível para a saúde. Desculpa, dicas de passagem. Não podia falar isso, mas todo mundo sabe. E modelo de cartão de crédito, é aquilo que você pode comprar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem coisas que o dinheiro não compra. Na verdade, a felicidade, segundo pesquisas, pessoas em situações terminais, o que você gostaria de viver mais, ou o que te trouxe felicidade? Todo mundo diz o quê? Momentos felizes com amigos, coisas simples, né? Então, mesmo que o seu simples seja fazer uma viagem, né, gente, lá para a Tailândia, mas tudo bem, seja feliz no simples. Qual é o que você pode... Cada um tem seu caso, simples. Então, aqui você pôs os teus desejos, pode colocar o que você quer. E aí você vai, então, entender que uma coisa, para eu chegar aqui, eu tenho que abrir mão deste que eu não quero mais. E aí você rasga essa parte, fica com aquilo que você deseja, e essa outra parte queima. Você pode queimar. Eu adoro uma vela, gente. Eu ia falar agora, eu acho que queimar é uma coisa que dá uma... Não sei, eu acho que se você não tiver, funciona. É bom queimar, mas assim, queima numa panelinha, um lugar que você pode pôr uma tampa abafada, você não vai incendiar a tua casa. Na casa. Porque eu vou dizer um negócio para vocês. Tem que saber lidar com fogo. Eu até estava conversando, né? Nos bastidores, a gente estava conversando sobre os cortes energéticos, porque eu tenho um outro processo que eu faço, que se chama divórcio energético, para você quebrar crenças. Tem gente que fala divórcio é para divorciar de ex-relacionamentos. Não, eu não faço trabalho para isso.
o meu trabalho com velas... Não traz nem leva a pessoa amada em 3 dias, né? Não. O que eu faço é quebra de crenças. Essa é a minha especialidade. E aí eu uso o elemento fogo para representar o campo, porque a gente está falando de campo morfogenético, é o campo de informações. Quando eu uso o recurso das velas, é possível ler, interpretar a reação das velas, porque ela está diante do campo. Ai, eu vi aquela da linha. Super Legal interessante. demais. Aí eu uso esse recurso para acessar o campo, para ter clareza do qual é a crença que precisa ser cortada. Então, vamos supor que a pessoa quer quebrar uma questão relacionada, por exemplo, eu tenho crenças de não merecimento. O que está por trás do não merecimento? Eu não sei, mas aí boto lá, eu quero ter a intenção de quebrar tudo que está por trás que sustenta o sentimento de não merecimento. O que está por trás disso? Né? Então, por isso que é interessante, se a pessoa pode dedicar para passar por todos os processos, e aí que é interessante, que eu montei um plano para quem quer passar por as experiências que eu tenho, individualmente eu tenho. A sessão de terapia de linha do tempo, se a pessoa nesse dezembro, ela aderir para esse plano, pode falar do plano. E agora é o momento do presente? Agora, Fala. Agora é a hora. Rufem os tambores. Cadê os tambores? Tá o Matheus ali de pânico, a gente vai fazer assim na mesa. Ele adora quando a gente bate no microfone. Então, momentos de emoção. Pensa o seguinte, se você tem o máximo de recursos, de ferramentas, você vai trabalhar camadas diferentes. Porque, gente, nós somos... Eu falei de computadores biológicos, Sim. né? Mas agora imagina que nós somos cebolas ambulantes. Tem que Cebolas descascar. ambulantes. Vai tirando as Vai camadas. tirando camadas. Vai tirando camadas. É impressionante como é possível tirar camadas. Então, às vezes, cada camada representa uma dificuldade ali, né? Que é aquele monte de coisas que vão aparecendo. E aí, quando a gente começa a tirar as camadas, você descobre que aquela coisa trivial que aconteceu na tua vida, por exemplo, veio uma cliente minha que disse assim, me furtaram a chave do carro lá na feira, mas eu consegui recuperar. Não roubaram nada dentro do carro, mas eu percebi que era tipo um esqueminha, mas não tinha nada de valor dentro do carro, então eles não conseguiram levar nada. Então, ela veio com esse tema. Eu falei, tá bom. Começou a terapia de linha do tempo reclamando disso daí, achando que é coisa aleatória desta realidade, né? Aham. Só que não. Eu falei, Darling, vamos abrir aí? Vamos ver o que tem aqui na linha do tempo? Gente, eu acho que eu nunca tinha ido tão longe na linha do tempo da pessoa, que até me veio uma imagem de que essa pessoa estava vivendo várias questões de furtos. É o pintor que ela contratou, que estava furtando o material da obra. Era não sei o quê, que queria passar a perna nela, e ela é uma pessoa super honesta nesta vida. E aí nós abrimos uma linha do tempo, mas tão antiga, gente. Sabe? Pensa num tempo de sei lá quantos 1000 anos atrás. Nossa. Descobriu que ela só estava pagando as Quem coisas que ela ela não tinha feito antes. era? Pensa assim, olha a cena. As pessoas que viajavam, elas estavam muito sujeitas a furtos. Era muito perigoso viajar. Aham. Por isso que tem gente que tem medo de viajar hoje, que tem memórias ruins de viagem. E aí, numa linha do tempo, ela era a cabeça do bando que roubava a galera. Conseguiram tirar as moedas de ouro lá. Bom Eu do tô só processo. pensando aqui, o que será que tem não ter passado meu? Porque eu adoro viajar, o meu negócio é o contrário. Eu vou Às ter vezes, medo e eu não você era posso. caixeira Não viajante. pode Não, chamar. eu já estou que eu pensando aqui. A Liliane, ela está fazendo suspense, gente. Eu Tá. estou fazendo saber de Tá. presente, Liliane. Presente, oh meu Deus do céu. Ela começou a falar do presente, foi para esse exemplo. Debandou. Eu Gente tô mesmo. aqui Debandei como, para a história lá da mexida, mulher. mexida, esperando o Tava presente. Não, o final da história é que ela sumiu com as moedas de ouro, enterrou no pé de uma árvore, não contou onde era, e a galera que ela enganou lá atrás estava Tudo cobrando voltando aqui, agora. através dessas histórias. Então, por isso que todo problema, toda perda, todo desafio tem um fundo.
E aí, Tem uma causa raiz. Uma vez que harmonizou esse campo, resolveu. Então, era uma camada ali para Tudo trabalhar. que não é devidamente trabalhado, solucionado, acaba reverberando em outras gerações, exatamente. em outras vidas. Exatamente. Então, é por isso que eu tenho esse campo de ferramentas, que são, eu tenho o ponto de virada, né, que é o workshop do dia 15 até o dia 17 de dezembro, que é com facilitação das pessoas que participarem. São 3 dias de facilitação ao vivo online. Aham. E quem participar desse workshop e aderir a uma sessão de terapia de linha do tempo vai ganhar, aí que é o lance, vai ganhar um bônus, um presente. Todo mundo gosta de presente. Todo mundo. Vai ganhar de presente a participação no detox energético e no outro evento que é a ativação de linha do tempo, que são eventos casadinhos, né? Gente, Pode fazer avulso, mas chega o 2026 como, ó? zerado. Então, é uma forma plena. de fazer, de usar as minhas principais ferramentas para poder ter os recursos Mas todos. ganha o presente como? Eu ia falar isso agora. Tem que O fazer presente para você ganhar o presente, Hum. quem tiver aqui neste programa Ai, gente. tem que mandar mensagem ou no meu Instagram, que é o @Liliane Dornelas, Aqui. e manda uma mensagem inbox ou pelo link aqui no descritivo aqui no podcast, escrever Nosso Papo Workshop o Ponto de Virada. Fazer aquisição do workshop e de uma sessão individual. E, a partir disso, ganha o bônus de 2 eventos, que é o detox energético no dia 28 e a ativação de uma linha do tempo propícia no dia 29 de dezembro. Mas tá muito bom, gente. Bom Isso aqui é demais. presentão para começar 2026, ó. Super Com na energia lá leveza. em cima. É isso aí. Isso aí. Que ótimo. Gente, Liliane, coisa boa. Gente, vocês aprenderam muita coisa hoje, né? Grazi, vou chegar em casa, já vou começar essa limpeza agora. Pensando aqui, já tem que compensar o grosso. Alecrim, porque o alecrim que está lá não dá para 5 litros. Eu ainda vou fazer de alecrim dourado. Alecrim dourado para espantar alecrins dourados. Exatamente. De preferência, né? É. Gente, coisa boa, Liliane. Eu adorei ouvir o programa de vocês. E olha que o nosso papo a gente inventa mesmo. Eu adorei. E olha, eu quero todo mundo aqui comentando, hein? O que vocês acharam? E se tiverem perguntas, deixar nos comentários, porque a gente adora perguntas e todos os comentários. E qual será que é a parte que o pessoal achou mais interessante aqui desse programa? Eu queria só que você falasse uma coisa, que eu não sei nem se essa é da sua área, não, porque tem tantas coisas aí, mas a gente sempre termina o programa falando, o episódio falando, deixando alguma mensagem para alguém. Eu não sei o que eu ainda não vi a respeito de 2026, o que é o ano, o que a gente pode trabalhar nesse ano, o que vai ser, qual que é o enfoque, o que vai vir de 2000, o que as pessoas podem esperar de 2026 e que mensagem que você pode deixar para esse ciclo que vai chegar aí, tão pertinho, tá aí. Olha, uma coisa muito importante. 2025, somando os dígitos 2 mais 2 mais 5, é um número 9. Então, ano 9 é um ano de finalização de ciclo, muito poderoso e profundo. É um ano realmente que mexeu muito nas pessoas, né? As pessoas foram muito desafiadas esse ano. Então, entenda que faz parte de um processo para abrir para o novo, sem medo. Não ter medo do novo, é trabalhar essa resistência interna em relação ao que significa enfrentar algo desconhecido. E entender que faz parte do processo evolutivo, o nosso processo de transformação, a gente se permitir que o novo aconteça, ocupe a nossa vida. E, como o ano de 2026, a soma da número 10, que é o número 1, na verdade, é um ano que representa início. E todo início tem os seus desafios. Então, é um ano para você
ancorar a coragem. Ancorar a tua capacidade de transformar a tua vida com confiança em si mesmo. Trabalhar o autoconhecimento e resguardar-se na autoconfiança. É você recuperar a tua confiança, recuperar o autoamor e colocar o amor em primeiro lugar em relação a si mesma. Se olhar no espelho todos os dias e dizer palavras para te impulsionar, por mais que você esteja enfrentando dificuldades. Encorajadoras. Encorajadoras. Seja você o seu treinador pessoal assim de motivação, todos os dias, é levantar, é sair, por mais que você esteja enfrentando situações difíceis, lembra que são desafios para você alcançar aquilo que você deseja. E agradecer, né? E agradecer, exatamente. Porque se você pode agradecer as coisas, você vai ter que detectar o que agradecer. Porque a gratidão eleva a frequência vibratória. Lembra que as emoções geram o campo magnético? Então, você quer magnetizar coisas legais? É sintonizar a gratidão. E o autoamor é uma forma de você gerar mais amor no mundo. Porque você precisa se amar para permitir que o amor aconteça nas suas vidas e que você simplesmente possa ultrapassar esses momentos iniciais de uma nova vida. E ter um 2026 maravilhoso, né, gente? Vamos combinar. Maravilhoso. E nós somos o quê? Gratidão por esse episódio maravilhoso com essa convidada maravilhosa. Foi incrível. Gente, vocês, olha, comentem, curtam, compartilhem, porque todo mundo merece saber dessas orientações aí que Liliane trouxe para a gente. E olha só, toda quarta-feira... se inscrevam no canal, né, Graça? Por favor. Por favor, né? É o mínimo. Bom, gente, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente está no YouTube e no Spotify. E no Instagram, e no TikTok, e no @nosso-papo a gente inventa. É isso. Beijo! O nosso papo A gente inventa.